Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos canais da Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, aqui no YouTube, e nós damos graças a Deus por mais este momento em que nós teremos de meditar e ouvir a palavra do nosso bom Deus. Vocês que são membros da nossa igreja, vocês que são que congregam nas congregações do Jardim Orquídeas, vocês que congregam no Jardim do Camila, nós damos boas-vindas a todos vocês. E o nosso desejo é que Deus os abençoe. Também queremos que você que nos visita nesta página, acompanhem conosco aí a meditação que teremos nessa noite. Esse é o terceiro e último dia da nossa conferência. Graças a Deus, até aqui nós temos sido abençoados e temos estudado essa temática que está em nossa tela, a igreja que se reúne, entusiasmo e cuidado da igreja pós-pandemia. Nós temos trabalhado essa temática desde quarta-feira e hoje nós daremos sequência ao estudo com o reverendo Jorge e vamos aí falar um pouco mais sobre o mistério da igreja, né? Especificamente focando nossa atenção sobre os sacramentos, né? Porque os sacramentos exigem um encontro presencial. Nós vamos orar, dando início, então, a este momento devocional. Eu convido você, então, a curvar sua cabeça, fechar seu olho e vamos pedir a bênção de Deus sobre este estudo. Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez pela tua graça, tua misericórdia em nossa vida e de forma muito especial pelo privilégio que temos mais uma vez de nos debruçarmos sobre a tua palavra para aprendermos mais sobre a tua santa vontade. Mas nós sabemos que todo o nosso esforço é vão se o teu Santo Espírito não operar e atuar em nossa vida, trazendo a nós o entendimento necessário para que possamos captar a tua instrução e aplicá-la em nossa vida. Então nós pedimos que a bênção do Senhor, que a direção do Espírito seja sobre o reverendo Jorge, na exposição deste estudo, dessa mensagem, e de cada um de nós que iremos acompanhá-lo, para que sejamos instruídos e edificados pelo Senhor. Que assim o Senhor nos guie e nos faça entender um pouco mais sobre a bênção dos sacramentos que foi determinada pelo Senhor, e que também venhamos a usufruir destes conforme o conselho da tua santa vontade. Nós oramos, pedimos a tua graça e o teu favor e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 111, Comunhão Divina. Comigo estás, ó Deus
Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a você que está conosco, acompanhando o terceiro e último dia da nossa conferência online, a conferência com o tema A Igreja que se reúne, entusiasmo e cuidado da igreja pós-pandemia. Nós tivemos no primeiro dia, na primeira noite, na quarta-feira, o nosso pastor, reverendo Donizete, falando sobre a necessidade de ajuntamento, né? Como é necessário que a igreja se reúna, que ela esteja congregada, que ela experimente essa união, né? E essa comunhão que só é possível quando nós estamos totalmente juntos, né? Só é possível experimentar dela plenamente quando nós estamos juntos com o mesmo propósito de adorar o nosso Deus. Ontem, nosso pastor reverendo Eduardo falou sobre as perspectivas de uma sociedade virtual, né? Em meio a essa situação que nós ainda estamos vivendo, quais são os aspectos, quais são as influências, os impactos de uma virtualização da sociedade. Vimos os aspectos bons, vimos os aspectos com os quais nós temos que ter cuidado, e hoje, então, nós vamos encerrar isso falando sobre um dos temas que surgiu, né, em ebulição aí nesse momento da pandemia, que foi a possibilidade ou não de fazer os sacramentos, de maneira especial a ceia, mas também nós falaremos sobre o batismo, enquanto nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente, não é? Como que isso é possível? Por que que algumas igrejas optaram por fazer isso e por que outras tanto não fizeram? Então hoje a gente vai tratar desse assunto, né? Há uma figura correndo à internet que tenta ilustrar um pouco disso, né? Se aquele famoso quadro, a Santa Ceia, tivesse sido pintado em meio à pandemia atual, talvez fosse assim, né? Os discípulos estão ali naqueles quadrinhos, naquelas janelinhas do Zoom. Então você tem até os 13 participantes ali, né? Mas eles não estão presencialmente. Então, será que isso é possível? Será que há respaldo bíblico para isso? Então nós vamos tentar abordar o tema da seguinte perspectiva. Nós vamos falar sobre quais são os argumentos favoráveis à realização dos sacramentos de modo online. Nós vamos apresentar algumas refutações a esses argumentos, né? Algumas coisas que precisavam ter sido melhor elaboradas nesses argumentos. Depois nós vamos mostrar os argumentos contrários e depois nós vamos concluir o nosso estudo. Então, um estudo objetivo, né? Ele vai mostrar os argumentos, mostrar as refutações, mostrar outros argumentos e mostrar as conclusões. Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar, então, é quais são... E aí, assim, é um compilado dos principais argumentos que foram apresentados pelas igrejas e pelos professores, pelos pastores, pelos teólogos que resolveram decidir por fazer os sacramentos de modo online, né? Então, vamos a eles. Quais são esses argumentos favoráveis à realização dos sacramentos de modo remoto, né? O primeiro argumento é que esse momento é uma exceção. Ou seja, ninguém está querendo, segundo os defensores, né, da realização dos sacramentos de modo online, ninguém está querendo transformar e abandonar a forma presencial. Segundo eles, é apenas uma exceção, é um momento de exceção. Portanto, segundo eles, a igreja não precisa ficar preocupada no sentido de que estamos transformando aquilo que até então fizemos presencialmente em algo que daqui por diante seria feito virtual. Não, é apenas uma exceção, um momento de exceção pelo qual a igreja está passando. Então, temos que entender isso, né? Não se trata de uma transformação, mas apenas de uma exceção. O segundo argumento é que, olha, além disso, né, além de ser uma exceção, é também, nós não podemos negar que estamos vivendo uma época de comunicação massiva virtual. Ou seja, cada vez mais a internet ela se torna um lugar, né? Um lugar no sentido que a gente costuma usar mesmo essa palavra, ou seja, as pessoas estão na internet. Então elas trabalham na internet, elas estudam na internet, e aí alguns vão defender exatamente isso, né? Elas congregam na internet.
Nós vivemos essa época, uma época de comunicação virtual presente, massiva e crescente, né? Percebam que agora esse argumento ele vai além do primeiro, né? Se o primeiro aponta apenas para um momento de exceção, o segundo fala, não, de fato nós estamos passando por uma transformação social e a igreja tem que estar atenta para isso e tem que se adequar a isso. O terceiro argumento é que a presença espiritual é suficiente. O que significa isso, né? De maneira resumida, nós vamos depois entrar em cada um deles com um pouco mais de detalhe. Mas, de maneira resumida, os defensores desse argumento, eles dizem o seguinte: muitas vezes houve situações, ou algumas vezes houve situações em que os próprios apóstolos, eles não estavam presentes numa determinada igreja, mas a recomendação deles por meio de cartas era suficiente. Ou seja, no primeiro século não se tinha internet, nem Zoom, nem Webex, nem Google Meet, mas tinha-se o quê? Os meios de comunicação que supriam o distanciamento social. Então, o apelo é que, se as cartas eram suficientes, por que hoje, então, os meios virtuais, eletrônicos, digitais que nós temos não seriam, né? Esse é o argumento. Um quarto argumento era, poxa, se a Páscoa era comemorada num contexto doméstico, familiar, ou seja, nas casas, por que nós não poderíamos, então, agora continuar fazendo os sacramentos também nas casas, não é? Se já houve um momento na história onde isso acontecia, por que nós não poderíamos fazê-lo agora, diante desta necessidade, desse momento de exceção? E um quinto argumento é que nós não somos sacerdotais, né? O defensor desse argumento, ele diz o seguinte: olha, nós não cremos de que o ministro do evangelho é alguém que tenha um poder espiritual a ponto de que, se ele não estiver presente, então nada pode ser feito, né? Não, nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, se nós cremos desta maneira, então quaisquer pessoas poderiam estar habilitadas a fazer qualquer coisa, né? Inclusive a ministração dos sacramentos. Meus irmãos, esses são os argumentos, alguns, talvez os principais, os mais comuns, que você poderia encontrar se você fizer essa pesquisa a respeito desse momento e daqueles que defendem, então, a realização dos sacramentos de maneira online. Eu peguei esses 5 principais e a ideia agora é que a gente possa descrever cada um deles, falar um pouquinho sobre cada um deles. Então vamos lá, né? Como que a gente consegue apresentar e mostrar as refutações sobre cada um deles. O primeiro argumento que falava que isso é apenas uma exceção, não é? Esse é um argumento bastante carente de fundamentação doutrinária, né? Porque ele diz apenas o seguinte: é apenas uma exceção. E se é uma exceção, o que está implícito nesse argumento é que, se é uma exceção, nós podemos, então, realizar, né? Nós não estamos querendo transformar a igreja, é apenas uma exceção. E se há apenas uma exceção, não tem problema. Então, ele carece de fundamentação bíblica, doutrinária, teológica mais forte. Porque momentos de exceção não implicam necessariamente a autorização para alterações na lei de Deus, naquilo que Deus propôs para todos nós na sua palavra. Nós poderíamos, por exemplo, nos lembrar do exílio babilônico, não é? Durante o exílio babilônico, foi um momento de extrema exceção. Mas, enquanto eles estavam lá, eles não adaptaram a lei de Deus, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente percebe que muitas coisas que eles faziam em Jerusalém, eles deixaram de fazer. E eles se adaptaram, sim, mas sem contaminar os mandamentos de Deus e sem adaptar aquelas leis de maneira que fosse melhor conveniente naquele momento. Olha lá, no cativeiro babilônico não havia sacrifícios, né? Os sacrifícios tinham de ser feitos no templo, mas o templo não existia mais. Mas eles poderiam falar assim: poxa, é um momento de exceção. Se é um momento de exceção, vamos fazer os sacrifícios mesmo não tendo
um templo para fazer. No entanto, não foi isso que eles fizeram. A história não registra que eles tenham optado por essa alternativa. Nem mesmo a Páscoa era comemorada ali. É curioso, né? A gente vai descobrir que naquele período o que tem início é a prática da reunião em sinagogas, onde o foco era o estudo da palavra e a oração. Mas os sacrifícios, que eram praticamente o centro da adoração, como se tinha em Jerusalém, ele foi abolido durante 70 anos. Nós estamos aqui durante 5 meses no momento de exceção e muitas pessoas estão tentando adaptar as palavras de Deus a respeito dos sacramentos para essa nova realidade. No entanto, eles passaram 70 anos lá e eles não fizeram dessa exceção uma nova regra. Momentos de exceção são instrumentos de introspecção para a igreja. São momentos, são instrumentos nas mãos de Deus para que a igreja se volte para pensar, refletir e meditar a respeito daquilo que Deus está fazendo e daquilo que nós devemos fazer com base na lei de Deus. Então, veja, momentos de exceção também são momentos sobre os quais Deus está no controle. Nós os chamamos de exceção porque aquilo que normalmente estaríamos fazendo, somos impedidos de fazer. Mas Deus continua no controle. Então, muitas vezes, Deus tem propósitos que talvez nós não tenhamos clareza a respeito deles, mas eles continuam sendo momentos instrumentais nas mãos de Deus. E o que nós vemos muitas vezes nos salmos, naqueles salmos de lamento, é o povo de Deus, num momento de exceção, se voltando a Deus, suplicando a Deus e tendo Deus como o centro da sua vida de uma maneira mais clara. O segundo argumento é que nós vivemos uma época da comunicação virtual massiva, então não podemos voltar atrás. Isso é algo como assim, veja, o mundo está mudando e nós temos que mudar e nos adequar ao mundo em todos os aspectos, não é? Argumentos culturais e temporais, meus irmãos, eles não anulam os princípios da palavra de Deus, que são eternos, não é? Você pode ver o texto de 1 Coríntios 11, nesse trecho de 4 a 6, onde Paulo vai falar sobre a necessidade da mulher lá em Corinto usar o véu, né? O véu era uma expressão cultural que representava a necessidade de que ela tivesse consciência de que havia uma autoridade sobre ela. Paulo vai falar sobre isso. E veja, Paulo não vai usar argumentos culturais. Paulo vai usar argumentos teológicos, porque a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Então veja, sobre aquela condição, situação cultural, Paulo argumenta não também de maneira cultural, mas de maneira teológica, de maneira bíblica. Então o argumento teológico tem que prevalecer sobre o tempo. Por quê? Porque são princípios e valores eternos. A prática eclesiástica, ela é soberana nesse sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Paulo vai falar sobre a ceia, nesse mesmo capítulo, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Perceba que o que ele está falando, eu não estou acrescentando nem tirando nada. Mesmo nessa situação terrível pela qual vocês estão passando aqui, Coríntios, eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei. Eu não estou adaptando a lei de Deus à realidade de vocês. Veja, não se trata de negar que há muitas vezes a necessidade de contextualizar, mas aqui ele está falando de coisas essenciais. E a ceia era algo essencial. E ele, então, não ousava mudar aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Então, a prática eclesiástica ela continua soberana sobre essas mudanças temporais ou culturais que acontecem vez por outra. Porque se nós fôssemos nos adaptar, então, nesse mundo de comunicação virtual, seria, então, o caso de que vídeos e animações deveriam substituir a figura do pregador, uma vez que hoje é muito mais comum que nós tenhamos vídeos, animações, do que uma pessoa fazendo um discurso. Seria o caso, então?
É claro que não. Né? Ou outra pergunta, mesas redondas deveriam substituir a forma discursiva do sermão? A ouvir uma pessoa falar por 30, 40 minutos é entediante, é muito difícil de nós termos isso. Então, é melhor, é mais agradável que nós tenhamos, então, uma mesa redonda com pessoas discutindo, batendo papo e conversando. Será? Provavelmente não faz muito sentido quando a gente pensa dessa maneira. Seriam levar ao extremo exatamente esse argumento, né? Já que nós vivemos numa época de comunicação virtual e massiva, nós temos que nos adaptar aos meios que essa sociedade, que esse momento nos mostra. O terceiro argumento era que a presença espiritual é suficiente. A maioria dos apoiadores desse argumento se baseia no texto de 1 Coríntios 5, quando Paulo diz, por meio desta carta, que ele estava ausente em pessoa, mas presente em espírito. E estando presente em espírito, ele já tinha sentenciado aquele irmão que precisaria de uma disciplina, né, que tinha relações com a mulher do seu pai. E então Paulo diz, eu já sentenciei, como se eu estivesse presente. E os apoiadores desse argumento vão dizer assim, tá vendo? Paulo não está presente, mas ele, estando ausente, longe, distante, ele toma partido e ele determina aquilo que precisa ser feito, né? E aí parece ser um argumento bastante forte. Lá em Colossenses 2,5 também há algo nesse sentido, não é um caso de disciplina lá, mas ele também fala sobre o fato de ele estar presente em espírito, apesar de estar ausente no corpo. A respeito desse texto, João Calvino diz o seguinte, deve-se observar que Paulo, ainda que apóstolo, não excomunga sozinho, satisfazendo sua própria vontade. Porém, leva em consideração a igreja em conselho para que a questão seja tratada em consenso geral. É verdade que ele vai em frente e mostra o caminho. Mas, quando associa outros consigo, ele deixa plenamente claro que o poder não repousa sobre um único indivíduo. As pessoas que apelam para esse argumento, para esse texto em favor desse argumento, não percebem que estão indo em direção contrária aos princípios de governo da igreja, aos princípios que nós chamamos de princípio presbiteriano de governo, onde a pluralidade de presbíteros é que exerce o governo na igreja. Quem opta em defender esse argumento por meio desse texto acaba defendendo um argumento de um governo que nós chamamos de episcopal, onde uma única pessoa decide todas as coisas. Mas não é isso que Paulo está fazendo. Ele diz que vós reunidos com o meu espírito, ou seja, é o que Calvino está falando, ele dá a direção, mas ele mostra que é necessário que todos estejam em consenso a respeito disso. E outra, a presença espiritual, se nós podemos chamar assim essa circunstância, ela não era um caso de prática sacramental, ou seja, não se estava tratando de um sacramento. Não se estava falando de uma reunião onde as pessoas estavam ali prontas para experimentar a prática do sacramento. Era um outro caso. Então ele não se aplica aqui, né? A postura de Paulo, de novo, ela não exclui a participação da liderança local da igreja. Ele estava longe, ele aponta a direção, mas ele deixa claro, reunidos vós e o meu espírito. Ou seja, a minha postura que eu estou trazendo aqui, mas também aquilo que vocês precisam juntamente decidir. E outra, não há paralelos diretos atuais para a autoridade apostólica. Nós não podemos nos esquecer disso, não é? Paulo está instruindo aquela igreja com totalmente, de maneira... A autoridade de Paulo, ela é inspirada por Deus como a autoridade apostólica, não é? Então, não se pode também fazer esse paralelo de maneira direta. A gente consegue fazer as aplicações dos princípios que estão ali, mas não se pode imaginar que alguém tem essa mesma autoridade hoje, a ponto de remotamente, ou mesmo presencialmente, clamar para si esse tipo de autoridade e tomar a frente e decidir em nome da pluralidade dos presbíteros. Então, a presença espiritual suficiente parece que não é suficiente para
nós confiarmos nesse argumento. O quarto argumento é que a Páscoa era comemorada num contexto familiar. É verdade, a Páscoa era, mas o que o testemunho do Novo Testamento aponta que a ceia passou a ter uma característica comunitária, né? Atos 2:46 diz que eles se reuniam lá de casa em casa e eles partilhavam pão. É curioso que alguns usam esse texto para falar assim, tá vendo? Está sendo em casa. Sim, está sendo em casa, mas veja, o fato é que as famílias se reuniam ora numa casa, ora em outra, de modo que não é mais aquela reunião familiar, mas os discípulos se reuniam numa mesma casa, e depois numa outra casa, e depois numa outra casa, o que mostra o contrário. Não são famílias isoladas, mas são os discípulos se reunindo. A questão aqui é que eles não estavam se reunindo num templo, mas se reunindo em casas. Nós sabemos que a igreja se reunia em casas no primeiro século, né? Então, a igreja passa a ter uma característica comunitária. O próprio capítulo 11 de 1 Coríntios, que vai ser bastante usado aqui nesta noite, ele aponta exatamente para isso. Paulo está corrigindo a forma como aqueles irmãos se reuniam comunitariamente, coletivamente, né? Eles saíam das suas casas para se reunir em algum ponto, em algum local comum a todos eles. No Novo Testamento, vê-se a instituição de oficiais também dedicados à condução da igreja. Então, veja, se antes era o pai de família que fazia isso, agora no Novo Testamento esse papel ele é desempenhado por pessoas que a própria igreja reconhece e chama com essa vocação, esse chamado para desempenhar esse papel. Então, e a igreja reconhece isso hoje por meio dos oficiais, não é? Então, os diáconos, os presbíteros, os ministros do evangelho, que têm papel para desempenhar certas responsabilidades na igreja. E quando nós olhamos, né, por exemplo, para Atos, para Coríntios, até mesmo para Hebreus, né, que as pessoas não deveriam tomar para si aquela vocação que havia sido dada para alguém. Então, o Novo Testamento aponta para isso, né, essa mudança. Não só a mudança da reunião doméstica, mas também a mudança de quem era o responsável por desempenhar esse papel. Quanto ao argumento de que nós não somos sacerdotais, os defensores usam Calvino para falar isso. Eles dizem o seguinte, olha, o que dissemos até agora sobre o sacramento mostra isso abundantemente. Foi ordenado para ser usado com frequência entre todos os cristãos, a fim de que eles pudessem frequentemente retornar em memória à paixão de Cristo, por tal lembrança, para sustentar e fortalecer sua fé e exortar-se a cantar ações de graças a Deus e proclamar sua bondade. Então, os defensores desse argumento vão falar assim, olha, sabe quem defende isso? Calvino. Calvino diz que o sacramento tem que ser constante. Calvino diz que a igreja não pode ficar sem praticar o sacramento. É curioso que, eu não sei se ele não leu o capítulo inteiro, mas se você pega essa seção aí, né, o livro 4 das Institutas, o capítulo 17, e você olha ali o parágrafo 44, 45 e 46, é possível perceber que Calvino não está falando de como deve ser a reunião da ceia, mas ele está falando sobre a importância da constância da ceia. E nesse sentido nós concordamos. Não é bom que nós fiquemos muito tempo sem ela, mas Calvino não está tratando sobre esse assunto. Ele está tratando da argumentação contrária à prática católica daquele momento, durante muito tempo, de que a comunhão deveria ser oferecida ao povo apenas uma vez por ano. Era disso que Calvino estava tratando nesse capítulo. Portanto, o argumento não faz bom uso do texto das Institutas, porque Calvino não estava tratando disso. Ele estava tratando da necessidade, da importância de nós fazermos isso com constância. E ninguém é contrário a esse argumento, né? O fato é que esse texto não pode ser usado para isso, porque ele não estava tratando disso. A nossa confissão de fé, ela diz que nós não somos sacerdotais, no entanto, ela é fiel à palavra de Deus, que diz que Deus instituiu certas pessoas para essa responsabilidade, para desempenhar esse papel. Veja lá, no capítulo 29, que trata da ceia do Senhor, a confissão de fé de Westminster diz o seguinte: nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição,
orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos ao comungante, e não, então somente aos que se acharem presentes na congregação. Então veja, quem deve fazer isso é o ministro, não porque ele é um sacerdote no sentido católico de alguém que é o mediador entre o povo e Deus, a ponto de que o povo não pode se achegar a Deus sem a pessoa e a figura do sacerdote. Não é nesse sentido. Mas também nós não podemos negar que Deus levantou pessoas para fazer este papel. Os ministros têm essa responsabilidade, aquilo que nós chamamos de atos privativos do pastor, né? São os atos pastorais ali que cabem a ele. E é curioso como termina esse parágrafo, né, da nossa confissão de fé. Fazer isso tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Perceba como é necessário que as pessoas estejam juntas num mesmo local. Muito bem, quais são os argumentos contrários? Aqui, então, o que nós vimos? Vimos os argumentos que normalmente são apresentados a favor e nós conseguimos mostrar que há uma série de oposições a esses argumentos, né? Eles não se sustentam. Mas há outros argumentos, então, que nós poderíamos usar contra a prática do sacramento online? Então vamos lá. O primeiro deles é que a reunião presencial ela não é suficiente, mas é necessária. Né? Então veja, diferente do argumento que foi apresentado, em que a reunião, a presença espiritual era suficiente, nós vimos que ela não é. Aqui nós vamos falar que a reunião presencial ela não é suficiente, mas ela é necessária. Veja, depois nós vamos ver que a ceia, especialmente aqui a ceia, ela é uma refeição que deve ser compartilhada, uma mesma refeição compartilhada entre aqueles que dela participam. Depois, nós veremos que os momentos de exceção devem ser experimentados como tal, momentos de exceção. E quais são essas exceções da reunião da Assembleia para a prática dos sacramentos, né? Então, a primeira, a reunião presencial não é suficiente, mas ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 11, ele vai tratar disso, né? Aquela igreja não estava fazendo a ceia da maneira correta. E é curioso que no comecinho do texto, né, lá no versículo 17, e lá no final do capítulo 11, ele dá ênfase à questão presencial. Veja, olha só como eu coloquei em destaque aqui em vermelho. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha, eles estavam se reunindo no mesmo lugar. Veja, ela é necessária. Mas não é suficiente, porque apesar de estarem reunidos no mesmo lugar, estavam fazendo errado. Alguém pode falar isso, poxa, mas está vendo? Essa é a prova de que estar presente não é suficiente. Ok? Não é suficiente, porque nós podemos estar juntos, reunidos presencialmente e fazer a ceia errada. Coríntios é a prova disso. Mas isso não exclui a necessidade de estar presente. E eu espero que isso fique mais claro nos próximos slides. Mas é importante notar como Paulo ele enfatiza essas ações, ajuntais, reunis na igreja, reunis no mesmo lugar. E lá no finalzinho do capítulo 11 ele vai dizer assim: assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. O interessante de notar aqui é que a palavra reunir é uma palavra, todos aqueles textos em vermelho, eles são a mesma palavra no original, que nós traduzimos como ajuntar ou reunir. E a ideia por trás dessa palavra é realmente juntar-se com outros para formar um grupo. Né? E a ideia é que pessoas vindo de diversos lugares estão se reunindo no mesmo lugar. Perceba que Paulo fala, vós vos reunis no mesmo lugar, vós vos reunis na igreja. Então,
a noção da dinâmica, do deslocamento e das pessoas saindo de onde estão para se reunirem todas num único lugar, para então desfrutarem da mesma mesa, dos mesmos elementos que estão sendo distribuídos ali naquele mesmo local. Então, essa é a ênfase. A reunião presencial, ela não é suficiente, mas ela é necessária. Por que ela é necessária? Por causa da ênfase que Paulo está dando nesta necessidade. Apenas se juntar não é suficiente para caracterizar uma ceia, mas não é por isso que não se deve se reunir. Pelo contrário, a ênfase nas palavras que Paulo escolheu, ou melhor, nas palavras que o Espírito Santo escolheu para inspirar esse ensino, fica claro para nós da necessidade de reunião. Além disso, ela é uma refeição que é compartilhada. Não são várias refeições, mas é uma só. E essa uma única refeição é compartilhada por todos aqueles que estão reunidos naquele mesmo local físico. Veja, são todos ao redor de uma mesa. Quando Cristo ele institui a ceia, ele faz isso. Ele dá esse exemplo, todas as pessoas ali reunidas, e ele separa aqueles alimentos, aqueles elementos, e ele divide aqueles elementos para quem está compartilhando a mesa com ele. É uma expressão de comunhão com Deus, claro, porque nós estamos tendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, né, simbolizados ali nos elementos da ceia, mas também com o corpo de Cristo no sentido da igreja. Então é necessário que ele esteja reunido e compartilhando de uma mesma e de uma única refeição. Veja, um almoço de família, cada um em sua casa, parece que não é verdade isso. Vamos fazer um almoço de família? Vamos, cada um na sua casa. Não, cada um na sua casa, cada um tem o seu almoço, cada um tem a sua refeição. Não é a mesma refeição, não é o mesmo momento. As coisas podem até estar sendo feitas ao mesmo tempo, mas não se trata de uma mesma refeição compartilhada por todas, né? Então, se não faz sentido para o almoço de família, menos ainda para a ceia. Um terceiro argumento: momentos de exceção devem ser experimentados como tal, como momentos de exceção. Veja o que o Salmo 137 nos lembra. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Era um momento de exceção, meus irmãos. Eles não estavam fazendo a Páscoa, não estavam celebrando os sacrifícios, eles choravam. Era um momento de exceção. E eles estavam experimentando esse momento tal como um momento de exceção requer. Lembra desse outro momento de exceção? Deus meu, por que me desamparaste? Veja, o próprio Cristo passou por um momento que nós poderíamos chamar de exceção. Um momento que o Pai vira as costas para o Filho. E o Filho então sente a ausência do Pai. Né? Salmos de lamento, como eu já comentei, né? Salmos de lamento são próprios para momentos de desorientação, né? O autor Mark Futato chama isso de a noite escura da alma. Mas, tipicamente, até mesmo os salmos de lamento, eles têm uma nota final que é de alegria. Momentos de exceção servem para isso, meus irmãos, para que nós possamos nos voltar em súplica e oração a Deus e nos lembrarmos de que Ele continuará cuidando de nós, mesmo em momentos de exceções. Ficamos privados de certas coisas, inclusive da comunhão por meio do sacramento, inclusive do batismo. É necessário que nós aguardemos, confiados em Deus, confiados na condução que Ele faz do seu povo e da sua igreja. Mas há exceções, sim, há exceções. As exceções da reunião, né? Se os sacramentos devem ser feitos, então, na presença, na reunião, na assembleia, há exceções? Há exceções. Por exemplo, o batismo do eunuco feito por Filipe não estava num momento onde a congregação estava reunida. Havia, nesse momento, a ausência da reunião. E veja, nesse sentido, é possível que haja um batismo onde o ministrante e o batizado estejam em poucas pessoas ou estejam longe da congregação. Nesse sentido, é possível estar longe da congregação, mas não o ministrante numa ponta de uma linha de internet e o batizado em outra. Eles precisam estar juntos, era isso que estava acontecendo. Estavam juntos da congregação, mas estavam ali os dois reunidos.
E a ceia nas casas e não na reunião pública é aquilo que a gente já falou sobre Atos 2:46. É possível? É possível. É possível que haja, então, um momento de ceia onde nós não estamos no culto público? É possível que isso aconteça. Mas quando isso acontece? Por exemplo, quando uma pessoa está impedida de ir ao templo, ir no dia da reunião pública, onde nós celebramos o culto a Deus, quando então o pastor vai com alguns irmãos, vai até a casa daquela pessoa e ali faz um culto a Deus. Ali celebra um culto a Deus e durante o culto há servida a ceia para aquela pessoa. Veja, não está toda a congregação reunida de novo, mas o sacramento está sendo feito de maneira totalmente ordeira e de acordo com aquilo que a palavra de Deus prescreve. Que conclusões, então, nós podemos chegar sobre a invalidez da prática de realizar sacramentos online, não é? Primeiro, falta apoio bíblico para a realização desses sacramentos dessa forma. O que nós podemos ver é que tanto os argumentos a favor quanto os argumentos contrários, todos eles, né, os argumentos a favor, todos eles podem ser refutados tanto por questões bíblicas, quanto, no nosso caso, por questões confessionais, que são coerentes com as questões bíblicas. Então, falta apoio bíblico, né? Não existe, né? Aqueles textos que estão sendo usados por quem defende isso, eles não dizem respeito ao momento da prática sacramental. Os nossos símbolos de fé, coerentemente com a Escritura, eles também não autorizam tal prática. Então, nem a Bíblia e nem os símbolos de fé, ou seja, nem a nossa confessionalidade também apoia isso, né? Não há obrigação de uma periodicidade específica. A Bíblia não fala, olha, tem de ser toda semana, tem de ser todo mês, né? É bom que seja constante, é bom que seja constante. Mas não existe, então, a obrigação de nós quebrarmos certos princípios bíblicos para que a periodicidade não fique prolongada. Não existe isso. É bom que seja constante. E quando não é possível que seja constante, nós então nos entristecemos com isso. Mas nós devemos continuar esperando, confiados no Senhor, aguardando o tempo onde nós poderemos fazer isso. Quando você olha lá para o livro de Esdras, você vê que o povo, quando volta para Jerusalém, constrói de novo o templo, a primeira coisa que eles vão fazer é cultuar a Deus e celebrar a Páscoa. Por quê? Porque é a alegria que eles têm de agora poder fazer isso de novo. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, não puderam fazer isso. Mas quando eles voltam, eles celebram a Páscoa e eles se alegram em adorar a Deus. Essa deve ser a nossa postura nesse momento de exceção. Lamentemos e supliquemos para que, tanto quanto antes, nós possamos restabelecer a prática bíblica dos sacramentos, da ceia e do batismo. Às vezes, talvez alguém esteja preocupado porque alguém que demonstrou fé em Jesus Cristo e talvez a família ficaria tão feliz de ver essa pessoa o quanto antes podendo passar pelo batismo. Que nós nos quedemos diante de Deus, confiemos de que não são as circunstâncias que vão impedir, que vão acelerar ou que vão atrasar, mas Deus continua no comando, no controle, soberano sobre tudo. E nós devemos ser obedientes. O que importa é que nós sejamos encontrados fiéis, diz a palavra de Deus. Então, não tentemos dar uma ajuda à palavra de Deus, porque ela é suficiente, Deus controla todas as circunstâncias, inclusive esse momento de exceção pelo qual nós passamos. Meus irmãos, era isso o que eu tinha preparado para hoje, para que nós pudéssemos nos voltar para esse tema e refletir um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade a respeito dos argumentos que estão sendo trabalhados aí, tanto a favor como contra, né, mas que espero que nós possamos refletir, né, e ficar tranquilos. Não tranquilos no sentido de que nós não nos importamos, né? Não é isso, não é essa a nossa postura. A nossa postura é de lamentar, porque nós não podemos porque nós não estamos desfrutando desses momentos tão importantes que Cristo ordenou e deixou para nós. Nós lamentamos, mas nós esperamos confiantemente nele, que em breve nós poderemos nos reunir para isso. Vamos, então, quero convidá-lo a fazer mais um momento de oração, e depois eu vou passar a palavra de novo para o nosso pastor reverendo Eduardo,
que fará o momento de encerramento da nossa conferência. Vamos dar graças a Deus por isso. Senhor, nós te agradecemos por este momento que nós tivemos, momento de reflexão na tua palavra e de coisas práticas que tocam o dia a dia da nossa igreja, no dia a dia da nossa vida como igreja. Nós cremos que a tua palavra tem argumentos suficientes para que nós possamos continuar firmes na postura que assumimos desde o princípio deste momento. Deus nos deu líderes sábios que têm nos conduzido nesse momento de exceção e tem conduzido o povo de Deus a permanecer fiel na palavra do Senhor. Então continua, Senhor, nos fortalecendo por meio dos demais meios de graça que ainda continuam sendo possíveis de serem administrados e desfrutados, como os momentos de oração, os momentos de pregação da tua palavra, e que nós possamos continuar firmes, confiando no Senhor. E que nós continuemos suplicando e ansiando pelo momento em que nós poderemos desfrutar plenamente das formas e dos meios de comunhão que o Senhor deixou para a tua igreja. Sê conosco, Senhor, obrigado por este momento que nós tivemos hoje, obrigado pelos dias que nós tivemos com esta conferência online, onde pudemos ser lembrados de tantos aspectos importantes para nós, especialmente nós que estamos voltando da pandemia e voltando às atividades presenciais, ainda com muita cautela, com muito cuidado, mas com grande alegria e com grande vontade, desejo de que nós possamos experimentar de novo tudo aquilo que o Senhor deixou para nós por meio da igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o nosso pastor, reverendo Eduardo. Meus irmãos, assim nós estamos chegando então ao final da nossa conferência, nossa primeira conferência online, que tinha como propósito trazer algumas reflexões, especificamente tratando aí do nosso retorno às atividades presenciais. Nós louvamos a Deus porque nesses 3 últimos dias pensamos aí sobre a igreja que se reúne, entusiasmo e cuidado da igreja pós-pandemia. Nós temos certamente muitos desafios pela frente, enquanto trabalhamos aí nesses primeiros encontros presenciais, enquanto nossa sociedade tem que lidar ainda com esta enfermidade que tem assolado não só o nosso país, mas muitas outras nações, e nós temos de ter cuidados, né? E um deles, de fato, é nos voltar para o Senhor e continuarmos clamando pela sua misericórdia, pelo seu favor. Nós vimos aí no primeiro dia a necessidade do ajuntamento solene, alegre e cauteloso. Vimos aí as perspectivas de uma sociedade virtual e hoje o reverendo Jorge trata sobre essa temática, o mistério cristão, porque os sacramentos exigem um encontro presencial. E assim nós então encerramos este momento dando graças a Deus por essa oportunidade de meditarmos um pouco mais nessas perspectivas tão fundamentais dos dias que nós temos vivenciado. Nós também queremos lembrar você que nos acompanha que a partir de amanhã nós começaremos a nossa 8ª conferência missionária. Nessa edição, nós excepcionalmente estamos fazendo ela também no caráter online, através aqui do nosso canal do YouTube. Então, você pode acompanhar este trabalho também amanhã, a partir das 16 horas. Então, dia 15, nós teremos aí a participação do reverendo Cláudio César Gonçalves e também do nosso irmão, reverendo Jânio Siritelli. O reverendo Cláudio irá fazer a abertura às 16 horas e às 17h30 nós teremos a palavra do nosso irmão, reverendo Jânio. No domingo, pela manhã, nós teremos a presença do reverendo Osni Ferreira. Ele irá trazer a meditação no culto matinal e, em sequência, irá ministrar a aula de escola dominical. Então, excepcionalmente, nesse domingo, nós não teremos as outras salas funcionando como rotineiramente acontece e nem a aula para as crianças. Iremos concentrar as atividades apenas na conferência missionária e logo então, após o culto matinal, nós teremos a aula conjunta com o reverendo Osni. E no culto vespertino, nós poderemos contar aí com a participação do reverendo Ronaldo Roque Dourado. Nosso irmão estará conosco também, ministrando a Sagrada Escritura. Ore por este momento, por este encontro, ore pela vida destes missionários e, na medida do possível, nós queremos contar também com a sua participação, você nos acompanhando aqui
no nosso canal no YouTube. O nosso desejo é que Deus conceda a você uma noite de descanso abençoada, debaixo do seu cuidado e favor, e que, assim sendo, amanhã, Ele permitindo, nós nos encontremos novamente para aprendermos mais da sua santa palavra. Que Deus abençoe e que Ele conduza a todos nós neste momento. Que a paz do Senhor seja sobre vocês. Assim nós encerramos, então, a nossa conferência. Um grande abraço a todos.